A gente vai conversar agora com empresários que fizeram uma opção que poderia até parecer radical há algum tempo, mas que se mostra cada vez mais como um caminho importante para o futuro. Cultivar produtos livres de agrotóxicos, preservando o meio ambiente, junto com as comunidades locais. Já estão conectados aqui com a gente para conversar hoje sobre suas vivências como empresários sustentáveis. Marcos Palmeira, ator consagrado que transformou uma fazenda na região serrana do Rio de Janeiro em um espaço de produção orgânica, a Vale das Palmeiras. O norte-americano Derek Gallo, que deixou sua vida no mercado financeiro para produzir superalimentos na região norte do Brasil, na Ilha do Marajó. E o presidente da Ecaplan, Fernando Beltrame, consultoria que ajuda empresas e condomínios a serem mais sustentáveis. Ele já conversou com a gente hoje. Muito obrigado aos três por terem aceitado o nosso convite. É um prazer receber vocês aqui. É sempre bom poder contar com vocês aqui. Então eu vou abrir a nossa conversa. Derek, vou começar com você, tá? Você tem essa história ligada ao mercado financeiro, é uma coisa que às vezes a gente fica, nossa, mas como eu vou fazer esse link? Eu queria saber o que inspirou você a deixar essa história para trás, Manhattan, e vir para criar um projeto no norte do Brasil. Trabalhei com fundo de impacto, a gente trabalhou com projetos na Amazônia, com uma startup que a gente conseguiu financiar com recursos da Fundação Nações Unidas. Mas a minha história envolve apaixonar com o Brasil na faculdade, chegar com 20 anos de idade, apaixonar com o Brasil, apaixonar com superalimentos, apaixonar com a Amazônia. Então, assim, realmente uma longa história, mas eu também tenho um cofundador que faz parte dessa história, Roberto Emílio, que está trabalhando desde 97. A gente trabalha com projetos com aldeias indígenas, com água potável, com energia solar. E até certo ponto, inclusive, eu trouxe para o Brasil um americano chamado Rick Jarrow, que trabalha com propósito de vida. A gente até lançou o livro Criando o Trabalho que Você Ama. E aí eu estava divulgando esse trabalho dele e eu não estava ainda fazendo eu estava sendo hipócrita, né? Então, assim, chega alguma hora que realmente se esse propósito está dentro das tuas veias, dentro do teu destino, algum dia você realmente tem que enfrentar ele e realizar tua missão. Então eu acredito muito nessa aí, eu acho que esse projeto tinha que acontecer. E ainda assim, vou falar assim, eu sou de Manhattan, trabalho com Marajó, então ilha com M. Então assim, não é tão distante aí das nossas origens, né? Maravilhoso. Nossa, histórias, né, inspiradoras sempre. E falar sobre trabalho com propósito de vida, então eu vou perguntar para o Marcos agora. Marcos, todo mundo te conhece como ator, mas você já tem esse trabalho com cultivo orgânico, com a terra há bastante tempo. E eu queria... A pergunta que eu tenho para te fazer é uma pergunta um pouco grande, talvez. Mas você pode ficar à vontade para responder ela da forma que lhe couber melhor, assim, né? Que ultimamente a gente tem visto muitos cientistas estudiosos falando que se a gente não der um passo para trás no consumo da terra, provavelmente a gente não vai ter volta, né? A gente vai chegar no ponto sem retorno. Aí eu queria saber de você o que estimulou você a então se dedicar à terra e também o que você pensa disso, né? Desse lugar que a gente está chegando hoje como, vou colocar aspas, consumidores da terra. Bom, primeiro obrigado aí pela me permitir participar, né, desse evento tão importante, né, de falar de consumo consciente, né, e participar dessa mesa aqui incrível. Cara, para mim foi tudo muito simples. Eu sempre achava que eu me alimentava bem, comida natural, arroz integral, né? Até o dia que eu consegui ter a Vale das Palmeiras, e aí ela já produzia hortaliças para o supermercado, e eu resolvi manter aquilo ali produzindo.
E aí percebi que os caras que estavam produzindo não comiam aquilo que eles estavam plantando. Aí eu achei, pô, mas por que vocês não estão comendo? E eu todo orgulhoso, levando comidas para minha avó, né, levando saladas naturais para minha avó, para minha mãe. Aí eu falei, mas como é que eu vou comer se eu estou colocando veneno todo dia? Aí caiu a ficha, quer dizer, então aquele adubinho para fortalecer o solo é um veneno, aquele agrotóxicozinho para evitar uma praga é um veneno. Então a gente tem sempre essa tendência, como a gente vai usando muito esses defensivos agrícolas, né, as terras vão ficando ácidas e você é obrigado a abrir novas áreas. Né? E hoje, para mim, é muito claro que a gente não precisa de novas áreas, a gente precisa de trabalhar um manejo melhor das nossas áreas para que elas sejam mais produtivas. Você vê que foi uma coisa assim, eu achava que eu tinha consciência do que eu consumia, né? E não tinha nenhuma consciência, não tinha a menor noção dessa questão. A gente não sabe muito de onde vem, né, o que a gente está comendo. Quando foi o último dia que aplicou aquele defensivo, aquele agrotóxico? Nem isso essa informação a gente tem. Então foi mais ou menos nesse sentido. Eu também concordo com a sua pergunta, com a sua colocação na pergunta, que é isso. Não temos que abrir novas áreas. A gente tem que mudar o nosso olhar para a natureza, o nosso olhar para o que é produtividade realmente, né? É muito louco isso. Mas a gente precisa começar a pensar um pouco diferente, né? Porque a tendência é essa. Para produzir mais, eu preciso de novas áreas. É o contrário. Para produzir mais, eu preciso ter mais eficiência na área que eu já tenho. Não tem que abrir mais nada. Hoje a gente passou muito aqui em criar uma relação com o alimento, né? Uma relação de amor, de proximidade, porque eu acho que isso faz com que a gente enxergue também tanto o processo de cultivo, quanto o processo de se alimentar, de prestar atenção no momento que a gente está comendo, de uma forma mais real mesmo, né? A gente só não passa por aquilo. E aí aqui, isso me dá um gancho aqui, que você teve também algumas experiências com a população ribeirinha, né? Tipo, trocou algumas ideias, algumas experiências. Eu queria saber como foi esse processo e se isso te influenciou na forma como você trabalha na Vale das Palmeiras, ou como isso te influenciou no geral também, com a forma como você lida com a terra, como você planta, né? Eu acho que assim, a questão da relação com os ribeirinhos, a relação com os índios, né, com as comunidades indígenas, que eu passei um tempo trabalhando com eles, mostra um pouco dessa simplicidade, né, e que você pode consumir preservando, né, produzir preservando também. Teve uma coisa interessante que eu fui numa comunidade ribeirinha lá no Amazonas, e o cara que recebia as pessoas, o turista, ele era o maior preservador da área, né, que sabia todas as árvores e tal, ele é filho de madeireiro, ele passou a vida inteira destruindo árvores. Então você também reverter essa população, né, fazer ela se beneficiar desse olhar mais ambiental, isso é muito interessante. E a minha relação com os índios realmente mudou a minha vida, mudou a minha relação com a natureza, mudou o meu tempo, né, me trouxe uma sensação, a coisa de você sentir mais os pés no chão, né, as ações serem feitas com tranquilidade, né, a gente tem uma coisa de ter, tudo é para ontem, na natureza não adianta, o para ontem não existe, né, é para amanhã, você tem que trabalhar hoje para colher amanhã, então é muito importante esse trabalho. Até hoje, sempre que eu posso, eu vou visitar comunidades, a gente aprende muito, né, com a cultura local, com o conhecimento local, né, das ervas, da utilização de ervas, dos controles de parasitas. É muito rico, muito rico. Sem dúvida, me deu um norte na Vale das Palmeiras. Nossa, não, ouvindo você falar sobre isso também, estar perto de populações, de pessoas, né, que lidam com a terra, que eles vivem a terra. Eu acho que aproxima a gente da terra, né? Porque, querendo ou não, a sociedade moderna foi afastando a gente dessa relação, né? De estar perto da terra, de entender o que a terra entrega pra gente, e aí ter contato com quem produz, com quem cria, com quem vive ali, com quem tá ali todo dia. Eu acredito que realmente deve ser aquela sementinha pra tipo, opa, peraí, tem alguma coisa que eu não tô olhando, eu preciso olhar isso, né? A gente está sempre olhando para a planta, na verdade. Né? Você quer colher logo, você quer... E tem uma história interessante, um cara que era especialista em cacau orgânico, o seu Adoniel, e aí ele conhecia tudo de cacau orgânico, e ele foi chamado por um fazendeiro de Pernambuco para mexer com café orgânico. E chegou lá, o cara que levou ele, né, para apresentar, o fazendeiro já meio receoso, isso não vai dar certo. Esse cara entende de cacau, não entende de café. Aí ele foi lá, pegou um pé de café, pegou assim um galho e falou, como vai pé de café? Eu entendo de solo, não preciso de planta, eu vou trabalhar o solo e a planta que você quiser vai ser uma planta saudável, vai ser uma planta, né, vai ter nutrientes. Então acho que é esse olhar, a gente tem que olhar para a terra, para o solo tem que ser rico, tem que ter vida,
né? Tem que ter os bichos, os caramujos, né? Tem que buscar essa harmonia, né? Você não pode lidar com a praga, não existe praga, existe desequilíbrio. Se está tendo praga, é porque tem alguma coisa errada, existe um desequilíbrio geral, né? Você tem que ter tudo, mas tudo com equilíbrio, né, na natureza. Cara, é muito interessante. São frechas que vão abrindo na nossa cabeça assim que não tem volta, sabe? É o que eu digo, depois que eu certifiquei a minha cabeça, o pensamento ele só anda nessa direção, não tem jeito. Então é difícil o cara querer me convencer de que aquela produção de soja gigantesca que acaba ali com o nosso cerrado, aquilo ali está produzindo alimento. É muito difícil o cara me convencer disso. Tá, não tenho nem o que dizer, realmente é nesse ponto. E aí eu vou passar agora pro Fernando Beltrame. Fernando, eu tô ainda, por causa de hoje mais cedo, eu ainda tô meio na dúvida se eu te chamo pelo sobrenome ou pelo nome. Vou te chamar de Fernando pra gente ficar, porque a gente tá numa conversa informal aqui, tranquila, né? A gente ouviu agora, então, a história de dois empresários, dois empreendedores da terra que têm essa consciência em relação à importância de cultivar a terra e cuidar da terra. Daí eu penso, tá, beleza, e quem não tem uma terra, quem esse não é o meio de vida dela, mas ela também quer criar um entorno melhor para ela e para as pessoas que estão próximos a ela. O que ela pode fazer? Quais são as dicas? O que você pode dizer assim, falar, ó, dá para começar por aqui? Legal, Jacídio, obrigado novamente pela oportunidade, parabéns Marcos, parabéns Derek pelas iniciativas. Bom, meu áudio está saindo. Bom, acho que a minha história, a busca do bem comum, né, dentro das cidades, ela está um pouco interligada com o que o Derek comentou também. Eu saí de uma empresa americana, né, eu trabalhava na Accenture, antes de abrir a Ecaplan em 2008, 2009, com outros dois sócios, e quando a gente começou, a gente buscava trabalhar com o tema de mudanças climáticas, créditos de carbono para incentivar projetos ambientais e sociais. Depois começamos a olhar a parte de gestão de resíduos, horta, compostagem, que a gente trabalha bastante, e a gente viu que a nossa missão era mais do que esses projetos, era trabalhar, reduzir as desigualdades na cidade e no país. Eu sou voluntário de uma ONG chamada Rede Nossa São Paulo, que ela tem um estudo muito bacana chamado Mapa da Desigualdade, que ela mostra as diversas desigualdades que a gente tem dentro da própria cidade, nos diversos bairros. Então, questão de leitos, questão de parte de saúde, equipamentos públicos, equipamentos de lazer. E um dos indicadores é bastante chocante, porque se você pega um indicador de mortes em cidades como Cidade Tiradentes, extremo da Zona Leste ou alguns bairros da Zona Norte, e você muda dessas regiões para uma área central, como Moema, Jardins, a sua expectativa de vida, só de mudar de um bairro para o outro, muda em torno de 15 a 16 anos. Você ganha 15, 16 anos só de você mudar de um local para o outro. Então, quando você vai buscar o bem-estar aqui na cidade, primeiro é você conhecer as suas cidades, indicadores, talvez participar de um grupo de condomínio, participar de uma ONG. A outra ação que você pode buscar também é no momento que você é consumidor. Então, às vezes, durante o dia ou em algum momento do mês, você vai consumir alguma coisa e você pode privilegiar alimentos a granel, pode privilegiar fornecedores locais, alimentos da época, da região, então você pode tomar decisões. Então, às vezes, você não precisa ter uma grande horta, mas você pode tomar essas decisões. Indo para o lado prático, né, mão na massa, dia a dia, a gente tem trabalhado aqui na cidade, disseminado projetos de compostagem em horta. Então, o que o Marcos falou é muito importante, né? Tudo vem do solo, todos os nutrientes vêm do solo. Então, se a gente pega, a gente está falando do consumo consciente, né? Você tem um descarte de resíduo orgânico, você pega tudo isso e manda para um aterro sanitário, você não devolve esses nutrientes para o solo. E tudo vem do solo. Então, a gente tem trabalhado essas iniciativas, a gente tem 2 exemplos de projetos que a gente iniciou com campanhas de financiamento coletivo, um na Zona Norte e outro no bairro de Pinheiros, onde a gente busca trabalhar aqui no bairro de Pinheiros com um coletivo chamado Coletivo Pinheiros, trabalhar horta e compostagem dentro das escolas e fazer isso de uma forma descentralizada, porque hoje a gente tem esse monte de caminhão de lixo rodando a cidade, 50% a 60% desse resíduo é resíduo orgânico. Se cada bairro, se cada região tratasse o seu resíduo localmente, produzisse seu adubo e produzisse parte do seu alimento, você conseguiria impactar toda a sua cidade de uma forma positiva. Então, acho que são essas 3 dicas de
bem-estar coletivo que eu posso sugerir aqui. É sensacional pensar nisso, né? E aí eu vou aproveitar, então, vou fazer uma pergunta para os três, começando pelo Derek. Porque as ações que vocês realizam em graus ou lugares ou formas diferentes também estimulam o aprendizado, né? A consciência por meio do ensino. E eu queria entender do ponto de vista de vocês quão importante é isso, tanto do ponto de vista empresarial, né, de conseguir o dinheiro para manter isso acontecendo, quanto do ponto de vista de mudança social, de mudança de compreensão da terra para a pessoa. Começando pelo Derek, por favor. Bom, eu acho que, assim, no nosso caso, na Ilha do Marajó, tendo uma ecofazenda escola, a oportunidade de compartilhar o que nós estamos aprendendo é fundamental. Ou seja, nós estamos fazendo agrofloresta, então, assim, nós temos os colaboradores, nós temos os estagiários do Instituto Federal do Pará, e nós temos os ribeirinhos que vão fazer os cursos lá. Então, assim, tudo que estamos aprendendo, ou seja, desde o colaborador que vai, né, aprender porque está lá fazendo, ou até os ribeirinhos que vêm visitar num domingo, passem lá de curiosidade, vêm visitar. Tudo que estamos fazendo aí é fundamental, porque aí planta semente, que não é necessário você queimar a roça. Você pode integrar mandioca com agrofloresta, com tudo. Não precisa ser monocultura de mandioca, como eles estão acostumados a fazer. Então, assim, a gente não precisa de adubos externos, a gente pode usar capim como adubo. São todas essas coisas aí que... então, a importância da gente como empresa, no nosso caso também, além de gerar impacto positivo, os ribeirinhos, as cooperativas são nossos fornecedores. Então, assim, a gente está criando a gente está quebrando paradigmas, estamos criando cadeias, né? E criando parceiros que podem ser, né, nossos fornecedores. Então, é fundamental. E também tem o papel nosso de correr atrás, de trazer lá, correr atrás de Embrapa, que tem aquela macaxeira biofortificada com mais vitaminas, de trazer isso, de pegar Oroponobis e apresentar lá na região. São tantas, assim, inclusive de estimular eles a fazer um mutirão de sementes que eles têm, que eles não... essa madeira... no nosso caso, é uma região que era madeireira, né? Entre borracha, arroz, madeireira. O último ciclo foi madeireira. Mas, assim, nunca pensaram em plantar essas madeiras. Só atrativismo, Então, assim, estamos plantando essas aí, mostrando para eles que é possível. Então, assim... Então, acho que como empresa de impacto social temos esse papel, essa obrigação, faz parte do nosso DNA. A gente não pensa que é uma coisa para ajudar. Tá tudo integrado, né? Então, a gente precisa juntar, né? Tem muita gente trabalhando nesses projetos, desde ONGs, desde instituições do governo, tem, assim, universidades. Então, nossa missão é juntar realmente esses atores interessados e, no nosso caso, ser um laboratório de soluções, desde bambu combustível que pode ser utilizado para construção. Eles não têm bambu, não tem um bambu, uma espécie que não vai espalhar e dominar, né? Então, assim, são tantas possibilidades, as tecnologias sociais, as plantas, a gente acredita que tem muito lá, então é juntar as peças. Sensacional. E eu queria ouvir de você agora, Marcos. Como esse trabalho, né, de conscientização com ensino, troca, influencia, né, a forma como você realiza o seu trabalho na sua terra e com as pessoas, né? Isso é fundamental, né? Essa conexão entre as pessoas, né? Visitar produtores, entender a realidade de cada produtor, porque às vezes uma coisa que serve para a minha realidade não serve para a sua realidade. Então, essa troca é muito importante. Não existe uma fórmula fechada quando você fala de agroecologia, de agrofloresta, tal, não é A mais B nunca é igual a C, né? Vão vão aparecendo outras letras que vão completando esse alfabeto. Então é muito rico essa coisa de você ter da informação, né? De você preparar, você criar uma tecnologia de produção, né? Isso é importante na agricultura orgânica. Hoje eu faço parte do Instituto Brasil Orgânico, que é um instituto que eu costumo dizer que é o Ministério da Sociedade Civil. Ali tem tudo sobre agricultura, sobre orgânico, produção orgânica, legislação, como produzir, quem produz, né? E é um instituto onde tem consumidores, produtores, cientistas, professores, técnicos,
é muito rico. E a intenção é exatamente essa, trazer a informação para a população, as pessoas participarem das legislações, né, darem as suas opiniões. O consumidor, nesse caso, é fundamental. Aliás, o consumidor, ele tem a chave está na mão dele, né? A chave para essa mudança está na mão dele, nós, né, consumidores, né? E essa pandemia pode nos ajudar muito nesse sentido. Que tipo de consumidores nós queremos ser nesse futuro que é hoje, né? Então, isso são questões assim, importantes, e eu acho que a coisa de você passar a informação, a troca, né? Você vê que não existe o rei do café na agroecologia, não existe o rei do gado, o rei do cacau, né? Existe a soma de vários produtores é que vai dar esse volume de mercado, né? Como o Derek falou, não vamos pensar na monocultura, né? Eu fui criado no sul da Bahia, desde que eu tenho 40 anos que eu ouço falar de monocultura, né? De que não dá certo, do solo degradado, e aí o cara acaba com a Bahia, vai para o Pará, acaba com o Pará, vai para a Amazônia, acaba com a Amazônia, vai para onde? Né? A gente tem que entender que a gente vai voltar para dentro de casa, né? Não existe mais o lá fora. Então são várias questões que chegam no mesmo lugar, né? Eu acho que a informação, a educação, né, é muito importante nesse sentido. Fernando, agora eu quero ouvir de você também. Como essa troca aí é importante. Legal. Eu acho que o Marcos falou um tema bastante importante, né, que é o consumidor, ele é a chave. Se ele tiver informação, ele decide, e ele decidindo, ele promove essa mudança. A gente tem trabalhado bastante também com escolas, né? A gente tem eu participei de um projeto chamado Hortas Pedagógicas, onde a gente implementou hortas pedagógicas em 200 escolas públicas municipais. É um projeto com a Prefeitura de São Paulo, um recurso da Fundação Banco do Brasil. E isso foi uma experiência muito bacana, porque você trabalhar com as crianças, hoje em dia, de manhã a gente falou sobre segurança alimentar, né? As crianças, hoje, elas comem muita besteira, alimento mega processado. Então, muitas não comem alface, não comem salada. E daí, se a criança planta o alface e ela vê acompanhando, se ela acompanha o crescimento, ele leva para casa, pede para a mãe fazer, a mãe faz e ele come esse alface. A escola que quer ensinar a coleta seletiva e não aplica a coleta seletiva, não tem sucesso, né? Como é que você vai me falar uma coisa que é importante se você na própria escola não implementa a coleta seletiva? Então, é muito importante a gente trabalhar com essa parte de educação, ensinar também pelo exemplo, né? Não adianta você falar uma coisa e aplicar outra. Então, essa experiência com escolas tem sido bastante gratificante e mostrado para a gente quais seriam os possíveis caminhos para você disseminar essas boas práticas. Nossa, não, realmente refletido, esse talvez seja o ponto, né? Nós adultos, a gente tem um poder de compra, né? A nossa barganha está no poder de compra, mas o poder de revolução, de mudança, a gente cai no clichê, no óbvio, mas vem das crianças, porque elas vão falar, putz, eu quero comer um alface igual eu como quando eu pego da horta na escola, né? Então, se ela vai comprar um alface, o sabor é diferente, a textura é diferente, ela fala, mas por quê? E aí ela gera a mudança no pai, na família, na mãe. Tipo, é a grande coisa. Pode falar, Marcos. Isso pode virar uma política pública, quer dizer, você vai nas escolas do interior, você entra na sala de aula e pergunta, quem dos pais de vocês aqui trabalha na roça? Todo mundo vai levantar a mão. Então pega esses pais, bota eles para produzirem a comida da própria escola, né, e financia esse alimento. Dá para você fechar esse círculo aí tranquilamente. E só para uma coisa que eu como ator, eu acabo usando um pouco, né, abusando um pouco da imagem, para poder estimular a fala. Quer dizer, eu vou para o interior, reúno um grupo de pequenos produtores orgânicos, e os caras vão lá para conhecer o ator, né, por algum trabalho. E chega lá, eu só falo de cultura orgânica, mas para mim é um ganho. Daqueles 100, se 20 saírem com a consciência, já está valendo. Entendeu? Isso é uma coisa que me dá muito prazer. E é muito legal quando você começa a falar e o cara vira e fala assim, gente, isso não é muito diferente de como meu pai fazia, como meu avô fazia, porque isso está lá atrás. A gente já produziu, a gente já soube fazer, né, produzir sem destruir. Depois é que a indústria foi tomando um lugar muito forte. Sim, até falando de indústria, lugar, né, a mudança do projeto de consumo, tem a retomada da compra dos produtos orgânicos, ou da produção dos produtos orgânicos, já vem há algum tempo, só que existe um mito, né, de que, eu não consumo orgânico porque é muito caro, eu não consumo orgânico porque é difícil de encontrar. Aí eu queria saber de vocês três, começando pelo Derek novamente,
se vocês têm alguma ideia, alguma estratégia do que pode ser feito, tanto do ponto de vista de quem produz e vende, né, entrega, tanto do ponto de vista do consumidor, para que ele entenda que, putz, de repente vai pagar um pouquinho a mais, mas ele vai ter todo aquele ganho, né, de longo prazo. Então eu queria entender de vocês que trabalham, que produzem, quais podem ser as estratégias, ou que estratégia é a mais importante para a gente poder mudar esse mito. Eu acho que está acontecendo de uma certa forma, né? Tem iniciativas como o Marcos tem, mas também, e fora isso tem os movimentos do CSA, né? De agricultura sustentável comunitária, que são basicamente grupos de produtores que se juntam e fazem vendas diretamente para os consumidores, tirando o intermediário. Então isso acaba sendo uma forma das pessoas, assim, obviamente, vira mais acessível. Então, consegue remunerar o pequeno produtor com valor justo e ainda não acaba sendo tão caro. Então, isso é uma forma. E as pessoas também conseguem conectar com quem está produzindo para eles, que faz que exatamente essa parte dessa consciência maior, né, das pessoas entenderem né, de onde que vem essa planta, essa fruta, essa hortaliça, etc. E também respeitarem melhor a sazonalidade, que não tem essa agora, é abóbora, não tem agora, então assim, acho que isso está acontecendo, tem várias plataformas que estão acontecendo, tem ONGs que estão fazendo, tem empresas, a gente está sendo acelerado com uma empresa que está fazendo isso, até levando para food service, chama Horta, por exemplo, então assim, isso está acontecendo, então acho que a outra parte da equação é a consciência das pessoas para proativamente ir e buscar essa forma, porque um pouco, às vezes no começo é diferente do que nossa rotina, então do que ir lá no supermercado escolher o que tiver aí, então assim, mas assim, acho que esse tipo de coisa está acontecendo, uma questão de as pessoas valorizarem também, que talvez, mesmo assim, talvez saia um pouco mais caro, mas assim, tem mais nutrientes, você não compra vitaminas, gasta dinheiro com isso, não gasta dinheiro com saúde, porque não gasta dinheiro com uma coisa que é bom para o teu corpo, para a tua saúde e também para o planeta, e também socialmente justo, apoiando os pequenos produtores. Então, enfim, é isso que está, essas vendas como hoje, cada vez mais vem disseminando esse movimento. Beltrame, queria ouvir de você agora. Legal. Então essa parte o que a gente pode fazer um pouco do que o Marcos falou, o Derek falou, que é a gente usar a tecnologia da natureza, né? Assim, você olhar para a natureza, um pouco do que a Ana Primavera também sempre falava, você olhar o solo, você não precisa ter uma mega defensivos, produtos e maquinário, se você entender a natureza, como ela funciona, você consegue ter ganho de produtividade, às vezes até maior. E você mesclar com isso é a estratégia de empreendedorismo. Então, por exemplo, a gente tem uma horta urbana que a gente está tentando viabilizar na Zona Norte, também iniciamos com o financiamento coletivo, e daí a gente fala assim, putz, como que a gente pode viabilizar essa horta? Tá, tem uma pessoa que fica lá, que é o dono da horta, cuida da horta, daí fala assim, putz, sabe o que você pode fazer? Conversa com o pessoal que faz a quentinha, com o pessoal da pizzaria, eles vê quais são os alimentos que eles consomem, né? As verduras, os temperos, e você planta e vende para eles. Quanto você paga, quanto você consome, e daí você consegue, talvez você não tenha o seu maior ganho com isso, mas você consegue pelo menos definir uma recorrência de faturamento e de venda de produto. Isso já começa a te ajudar a pagar seus custos fixos. E depois na porta você consegue vender para as pessoas da rua, que passam lá visitam a sua horta ou são lá do bairro. Então, para você concorrer, às vezes, com essas mega produções mecanizadas, cheias de defensivos, você pode trabalhar diversas iniciativas para reduzir o seu custo. Então, você não tem custo de aluguel lá nessa região, você não tem custo de transporte. Você está lá do lado das pessoas, elas vão ter alimento fresco, próximo da sua casa, então só tem benefício. Dá para você trabalhar diversas técnicas para você viabilizar a horta orgânica sem necessariamente ser mais cara do que os outros tipos de alimento. Show. Acho que é isso, que o Fernando falou tudo, o Derek também, porque essa questão da gestão do campo, né, também é importante, tecnologia de gestão, né, no campo, essa coisa de que não existe terra degradada, existe terra mal manejada, então você entender como é que você vai fazer aquele manejo, né? Essa conta hoje tem uma coisa assim, se você pensar que o consumidor quer o produto
e o produtor final não está conseguindo escoar toda a sua produção, tem um meio do caminho aqui que não está sendo feito. Essa logística também é muito importante, né, que seja feita. Mas como o Derek falou, você vai com esse valor desse preço, que é um preço justo, né, ele na verdade, você está deixando de comprar remédio para comprar alimento. O teu medicamento está no teu alimento, a tua energia, as tuas proteínas, ela vai vir desse alimento. Então você vai consumir menos medicamentos, vai gastar menos dinheiro com isso. Se você pensar que a empresa do agrotóxico é a mesma que faz o remédio, né? O cara faz o veneno e faz o antídoto, é complexo isso daí. Né? Então, acho que na agricultura orgânica, voltando a falar do Instituto, né? O Instituto é interessante, é bom que vocês deem uma pesquisada, porque ele quer trazer exatamente essas questões, entendeu? Da capacitação desse produtor no campo. Que precisa. O Sebrae também faz um trabalho interessante nisso, de capacitação, de gestão, do cara entender para qual mercado que ele quer atingir, né? Quem está mais perto. Né? Na verdade, é o conceito de vou abastecer o meu vizinho, o meu excedente eu vou indo mais longe, mas não, a gente já quer fazer um produto aqui para vender para o Japão, né? Enquanto o teu vizinho está morrendo de fome. E tudo no Brasil é feito assim, né? Você faz uma hidrelétrica, mas quem mora perto dela não tem luz. Essa luz é para gerar uma energia. Então, todos esses, é mudar esse pensamento e pensar de uma forma mais simples, né? Pensar de forma mais local, né? Fazer essa economia circular, né? Enfim. Maravilhoso. Ó, eu tenho mais perguntas aqui, mas eu queria saber se de repente vocês têm perguntas entre vocês também. Porque, né, vamos aproveitar esse hub aqui, essa conversa, com 3 mentes que estão dedicadas a esse trabalho. De repente tem alguma dúvida, alguma coisa algum tópico que alguém falou aqui agora e vocês querem se perguntar. Se vocês tiverem, agora é o momento. O que eu quero dizer assim, é fundamental o trabalho de vocês, tanto o Derek quanto o Fernando, que são pessoas que não necessariamente estão plantando, né, mas que estão ajudando todo esse entorno, né, de trazer a consciência, de buscar onde é que está o dinheiro para isso daí também. Que a gente não tem, né, agricultura orgânica, agricultura familiar, o apoio, nós somos o fim da linha, né, a gente não tem uma bancada verde no Congresso. Tem 2 ou 3 deputados. Agora, a bancada do agronegócio é pesada, é forte. E nós também somos um agronegócio. A gente está falando aqui de agronegócio, só que é de agronegócio sustentável, né? Eu estou muito feliz de conhecer vocês, cara. Legal, obrigado. Eu tenho uma pergunta para o Marcos e para o Derek, né? Quem procura mais vocês? É o consumidor final? É o varejista? É a indústria que vai, de alguma forma, beneficiar esse alimento? Quem que busca mais os produtos de vocês? Começa pelo Derek. Derek, por favor. Derek? Acho que não foi para ele o som. Talvez o som foi cortado. Marcos, pode por você então. A gente vai ver o que está acontecendo com ele lá. No meu caso, acho que é o produtor final. Como eu vendo 2 redes de supermercado no Rio de Janeiro, né, e tem um varejista também, assim, e a minha relação, eu já tive um armazém, né, de rua, a minha relação com o consumidor final é muito grande, eu gosto dessa troca. Então, normalmente quem procura a gente, a fazenda, é o consumidor final procurando, né, querendo ter acesso ao produto. Onde é que a gente encontra, como é que a gente faz para consumir, enfim. Bom, desculpa, eu estou com um problemazinho de áudio, eu não sei se eu estou... se tá para responder agora, ouvindo via... Tá, beleza, tá. Bom, então, no nosso caso... Eric, só para a gente terminar o Marcos terminar a linha de raciocínio dele, daí então aí você entra para a gente, tá bom? Não, mas eu acho que era mais ou menos isso que eu ia falar. Eu acho que era o consumidor final que me procura mais para querer saber, para querer conhecer os produtos. As pessoas têm muita curiosidade, né? É muito interessante. E essa pandemia ajudou muito. Todo mundo tem um olhar no campo muito grande, né? De querer ter o seu ovinho, né, o seu produto, a sua horta. Muito bom. Para contigo, Derek. Acontece, né, gente? É ao vivo. Ao vivo é isso mesmo, tipo, pode acontecer, pode ter uma obra, pode dar problema no áudio, é normal, a vida é assim, a gente está se adaptando com esses pontos. Meu diretor querido,
Vou pro Fernando? Ok. Fernando, então se você tiver alguma outra pergunta para fazer, senão eu vou seguir, que eu tenho uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês também. Não, pode seguir. Não, show. Então eu queria entender, aí no caso, como o Marcos está ouvindo agora, Marcos, qual é o maior desafio de um empreendimento, né, agroecológico que busca gerar impacto positivo hoje na sociedade? Porque a gente vê, a gente fala muito, claro, da parte boa, que é a ponta final, é ver o que você entrega para a gente, entrega para a população próxima, para as pessoas que trabalham com você. Mas quais são os desafios para fazer isso acontecer, para fazer isso andar? Eu acho que a gente é um país extremamente burocrático, acho que a gente tem uma burocracia gigante, acho que isso atrapalha bastante, né? Eu acho que somos pouco incentivados nesse lugar, né? Quando você consome alimento orgânico, é um pouco aquilo que o Derek falou, quando você está respeitando toda uma cadeia produtiva, né? Um produto ético, né? Que você está preservando as nascentes, preservando suas águas, suas matas e tal. Então, o mais difícil, eu acho que é a questão burocrática. Eu tenho muita dificuldade com a burocracia, sabe? Eu tenho muita... Eu acho, assim, pensando, o que me vem na cabeça agora, acho que é essa... E a informação também, fazer com que a informação chegue no consumidor, né? Muito difícil, às vezes. É muita pressão da industrialização dos alimentos, né? Essa coisa, se você não plantar com agrotóxico, você não vai conseguir alimentar o mundo, se você não usar o transgênico, você não vai alimentar o mundo, o mundo continua passando fome e a gente não vira essa página. Então, para mim, o alimento é igual ao dinheiro. Existe dinheiro, existe comida, ela só está pessimamente distribuída, assim como o dinheiro, entendeu? Né, é todo esse formato de commodity, né? Uma coisa que você enxerga o número e porcentagem, mas você não enxerga o ponto final do negócio. Você não enxerga a comida, que é justamente o que a gente está falando agora, que é de ter essa relação com a comida e com a terra. Daí vira número, vira porcentagem e a gente não sabe onde está. Tem gente que precisa disso e isso não chega neles, né? Uma coisa é bizarra de imaginar. Jacir. Opa, pode falar, Fernando. O que eu acho que falta para as empresas, né? Acho que elas entenderem que o negócio é com elas, sabe? Os impactos ambientais, os impactos sociais, as ações que elas podem realizar, tá com ela essa decisão. Às vezes as pessoas falam assim, o mundo vai acabar, né? O pessoal lá precisa parar de desmatar na Amazônia, mas não, é com ela. Você aqui na sua cidade, ou na sua empresa, ou na sua casa, você pode tomar ações e realizar ações, sabe? A natureza tem nos dado sinais que algo está errado, sabe? A gente não tem mais... São Paulo, você não tem mais garoa, ou você tem tempestade ou você tem seca, né? Então, e você vê isso em diferentes biomas do Brasil. Então, acho que para mudar, as empresas entenderem que isso é com ela. Ontem eu conversei com uma empresa de tecnologia, e daí, olhando a operação dela, ela, por mês, ela realiza 6 mil deslocamentos de táxi. Ela falou, não é comigo o deslocamento de táxi, é com um táxi, mas ela pode fazer uma ação para reduzir essas emissões ou compensar essas outras emissões. A gente tem uma ferramenta que a gente trabalha com, uma ferramenta de marketing e sustentabilidade que trabalha com portais de e-commerce. A gente consegue calcular as emissões de carbono de cada uma das entregas, enviar um relatório para cada um dos clientes falando, a sua entrega emitiu X quilos de CO2, esses quilos são apoiados, são começados com esse projeto ambiental. Então, mesmo você tendo um e-commerce, você vendendo o seu produto, ou você, da onde vem a embalagem do seu produto, você pode fazer alguma ação, sabe? Não é uma coisa lá da Amazônia. É a empresa entender que o negócio é com ela e ela pode fazer ações a qualquer momento. Sabe? Sensacional esses links todos. Aproveitando, a gente tinha perdido aqui, a nave, tinha perdido o contato com o Derek, mas acho que o Derek está de volta. Derek está com a gente? Ó, tipo, tô ouvindo aqui, tá vindo, mas ok, então vamos continuar a gente aqui no nosso diálogo, que eu quero muito fazer uma pergunta para ele também, essa pergunta que eu acabei de fazer, para entender os desafios também, mas pensando... Agora, tá com a gente, Derek? Tive uns problemas técnicos aqui, mas tô de volta okay. agora. Show. Não, Derek, então eu vou aproveitar, eu fiz uma pergunta para o Marcos agora,
o Fernando também. Eu queria saber de você qual ou quais são os principais desafios para uma empresa, quando eu falo empresa, né, para uma ação agroecológica que está tentando ou que está fazendo, que está buscando criar impacto positivo na sociedade hoje. Porque a gente sempre vê, né, a ponta final desse impacto, mas a gente não sabe, às vezes, as dificuldades ou quais os trâmites que jogam ali para você conseguir, a força que precisa colocar para fazer isso acontecer. E aí eu queria saber isso de você. Claro. Acho que a dificuldade é ter estamina para aguentar quantas vezes você fica né, querendo desistir, né? Porque realmente, no nosso caso, nós estamos trabalhando na Ilha do Marajó, bem por dentro, né? E ainda nós estamos numa região rural, então tem desafios desde a questão de energia para a fazenda. Nós temos energia solar, né, com baterias, nós temos biogestores, nós temos assim, a questão de transporte, né, os desafios da Amazônia, de combustível, aí você tem, no nosso caso, tem até uns desafios até de segurança, que a gente enfrentou algumas questões no começo do projeto, aí a gente acabou fazendo parcerias com estagiários até do Exército, para fortalecer nosso impacto lá. Tem, assim, então, logística, e eu acho que também para as pessoas acreditarem, né, realmente, de você conseguir que o prefeito acredita que seu projeto é realmente um projeto que vai longe, né? Então, assim, acho que é uma mudança de cultura, de mostrar que é possível mudar os paradigmas, né? Depois tem toda a questão de comunicação para os consumidores, né? De explicar todo um projeto que você está na Amazônia, como que é isso. Então, assim, são processos que demoram tempo e são muitos desafios, né? Então, a gente, no nosso caso, também trabalha desde a parte de uma marca, de formulações de sorvetes, até a parte das plantas, assim, a parte agrícola, assim, a fábricas. Então, a gente tem muitas frentes para trabalhar também. Então, acho que esses são alguns desafios. Todo dia tem outros, mas a gente acredita e sonha em fazer algo na Amazônia que possa mudar o futuro dessa bioma e ajudar a trazer alimentação saudável para o planeta, aproveitando todo o potencial que tem naquela floresta e apoiar as comunidades ribeirinhas e eventualmente algum dia lá levar isso para comunidades indígenas também, que vem nossa inspiração também. Então tudo isso. No fim das contas, eu percebo que para todos nós que acreditamos, né, a grande coisa para todos nós que acreditamos, o grande negócio é realmente acreditar, porque é aí que a gente acredita e faz essas rodas todas girarem, né? Eu queria continuar muito conversando esse papo, mas, né, a gente precisa seguir. Mas antes de terminar, eu queria saber se de repente vocês têm algo para dizer que eu não perguntei, algo que vocês querem destacar. Somos todos ouvidos aqui. A gente pode começar pelo Marcos. Eu só reforçar o que o Derek falou, a questão da logística, né? Essa coisa do produtor ter o produto e não ter como oferecer esse produto no mercado. Então, esse apoio, né? Políticas públicas são muito bem-vindas nesse sentido, sabe? Da gente encurtar esse caminho entre o produtor e o consumidor ao máximo. Esse momento é muito difícil. A logística de distribuição é muito difícil. Então, isso é importante. São discussões muito relevantes, né? E eu acho que é isso. E a consciência, é a nossa consciência, porque o produtor orgânico, ele vai estar sempre ouvindo, o que a gente mais ouve, cara, isso não vai dar certo, isso aí não dá certo, o outro está fazendo, não é por aí. Então, se você não tem essa consciência, se você não está certificado, né, você desiste no meio do caminho. Porque e outro momento complexo também é na transição. Eu sou um produtor convencional, ok, eu quero virar orgânico. Nesse período entre que eu sou convencional e virei orgânico, tem um gargalo nesse miolo aí. Então, como é que a gente acha uma forma de manter esse produtor ativo para que ele faça essa transição? Porque ele vai ter uma diminuição de renda no primeiro momento. Então, aí volta a questão das políticas públicas, né? A gente tem que fazer esse encontro, né, da política com a realidade, essa economia verde, né? Assim, mudar essa visão da economia, me incomoda muito. A gente fala nessa economia não muda nada.
entendeu? Então a economia está na preservação, está na sustentabilidade, é isso que vai gerar renda para as pessoas. É isso. Obrigado, não sei se já é uma despedida aqui, mas vou esperar todo mundo falar. Perfeito. Derek? Bom, eu diria para todo mundo que está aí, para reconhecer que a alimentação eu falo que é metade da batalha do planeta, né? Então essa minha crença que realmente assim mostrou realmente no Nature revista mostrou que 1/3 das emissões vem dos alimentos, assim é a questão que impacta a saúde das pessoas e do planeta. Então todo dia você está comendo desde uma entrega que vai ter embalagem envolvida, tem toda a cadeia. Então saibam que assim suas escolhas, você como consumidor, suas escolhas estão tendo um grande impacto no seu corpo, na sua saúde e também no planeta, né? Então assim a gente realmente essa conexão, esse uso dos seus recursos, a gente acredita no movimento das pessoas comerem como um ato regenerativo do planeta. Esse é o nosso sonho. Então a gente, né, estamos levantando essa movimento e então, né, que cada um faça a sua parte, né? É difícil ajudar a Amazônia, né? Mas o efeito colateral, você pode ficar muito saudável, né? Então essa é um pouco do recado que a gente queria passar. Então agradeço a oportunidade, eu peço desculpas aí pela probleminhas que eu tive com áudio, mas enfim, estou muito feliz de poder participar hoje nessa conversa tão importante num dia sobre um tema tão importante, né? Porque food waste acaba multiplicando todo o impacto ambiental negativo ou positivo, né? Ou seja, mas é multiplicado pelo desperdício de alimentos. Então, assim, é multiplicador. Então, assim, a gente reduz isso. Tranquilo, acontece, ao vivo é isso. A gente tá acontecendo, né? Ao vivo é assim que acontece. Até eu falar para ele, não se preocupe, porque a vida é assim, ao vivo, e a gente agradece muito por ele ter participado, ter disposto esse tempo pra gente. E Fernando, você então, pra gente fechar esse painel, então, se tiver algo mais para dizer pra gente, por favor. Claro. Primeiro, muito feliz de estar aqui com o Marcos e com o Derek, que são referências, né? Não só no que fazem como empreendedores, empresários, mas que eles conseguem levar tudo isso para a vida deles, né? Para o dia a dia deles. Eles não só falam, mas como eles aplicam. E o Marcos falou um tema bacana, né? Que é tempo da natureza, né? A gente aqui na cidade, a gente quer tudo para ontem, rápido, e o bacana, assim, claro, a pandemia só trouxe muitos problemas para a cidade, dificuldade, mas muita gente começou a experimentar coisas diferentes. Então, às vezes, igual em casa, a gente plantou uma cenoura com as crianças. A cenoura demora 3 meses para você conseguir, e daí, putz, você vai plantar um negócio que vai demorar, vamos lá comprar. Então, isso que é o bacana, sabe? Você mostrar que a natureza tem o seu tempo, o morango não vai dar de uma hora para outra. E você acompanhar e você aproveitar esse momento. Então, isso é muito bacana. Então, o tema do consumo consciente, ele cresceu muito agora na pandemia. Tem diversos estudos, as pessoas têm experimentado, pesquisado muito sobre isso. Acho que o Márcio até falou, né? Das pessoas procurarem mais ele para saber. Não necessariamente vai mudar o hábito de consumo, mas ele vai começar a criticar e pesquisar mais. E tem uma coisa, né, que meu pai falava quando era criança, que vocês são a geração do futuro, porque na geração dele teve outros problemas, ditadura, então vocês vão ser a geração do futuro. E você vê, a nossa geração está aí, e a roubalheira continua, a corrupção continua, os problemas ambientais continuam, os desastres, os problemas sociais continuam. Então não dá para a gente jogar para as próximas gerações todas. A gente fala assim, não, as crianças de agora estão mais conscientes do tema ambiental. Então mesmo, né? Minha filha de 4 e a de 7, elas estão mais conscientes nesse tema. Mas não dá para a gente esperar até a próxima geração. Então o que eu sempre coloco nós somos as pessoas que esperávamos para fazer essa mudança, sabe? Não dá para a gente jogar isso para a próxima geração. A gente tem que fazer o que é possível com as ferramentas que a gente tem. Às vezes você não consegue mudar muita coisa, mas mudar o que você consegue. Acho que é isso. Maravilhoso. Eu acho que esse é a grande coisa, é a reflexão. Gente, eu queria agradecer demais mesmo a presença de vocês, tá? Foi uma excelente oportunidade aqui. Muito obrigado ao Derek,
ao Fernando e ao Marcos por essa conversa inspiradora e por não desistirem do compromisso de trabalhar para construir um lugar melhor para todos nós, né? Por acreditarem. Muito, muito obrigado mesmo.